O furacão Harvey é um ciclone tropical atualmente ativo que recentemente atingiu o solo no estado do Texas, nos Estados Unidos, como um grande furacão de categoria 4, e é o primeiro furacão dessa magnitude a atingir o país desde o furacão Wilma em 2005, tornando-se assim o primeiro grande furacão de categoria 3 ou mais a atingir os Estados Unidos em mais de 12 anos. Também é o primeiro de categoria 4 ou mais a atingir o país desde o furacão Charley em 2004. O primeiro furacão de categoria 3 ou mais a atingir o estado desde o furacão Brett em 1999 e o mais forte a atingir o estado desde o furacão Carla em 1961 e produziu a segunda menor pressão barométrica já registrada na história do estado ao atingir o solo. Também é o furacão mais forte no Golfo do México desde o furacão Rita em 2005. O impacto que causou no Caribe e na América Latina. Residentes de Barbados tiveram falta de fornecimento de energia elétrica, principalmente nas províncias de Christian Cross, Saint Joseph, Saint Lucie e Saint Michael. Pontes nas províncias de Saint Andrew e Saint Joseph foram danificadas pelos ventos do furacão. Fortes chuvas e ventos fortes também afetaram a Guiana e o Suriname. No primeiro país, a vila de Jawala foi afetada com 4 casas demolidas, enquanto outras 5 residências e 2 lojas tiveram danos em sua estrutura física. No Suriname, a capital de Paramaribo causou danos na cobertura no Palácio Presidencial e duas casas, além de danos estruturais em um hotel. No Texas, na região metropolitana de Grand Houston e no sul do Texas, estima-se que um volume equivalente a 9 trilhões de galões de água de chuva tenha caído na região pela tarde do dia 27 de agosto. Mais de 1.600 voos foram cancelados e aeroportos como Aeroporto Intercontinental George Bush e o Aeroporto William Hubbard foram fechados. Uma evacuação mandatória foi emitida para todos os cidadãos na cidade de Bay City. Após projeção de modelos de previsão do tempo, estimavam que o centro da cidade poderia sofrer inundações de até 3 metros de profundidade. As inundações poderiam cortar acesso à cidade por volta das 13 horas. No dia 28 de agosto, o Corpo de Engenheirismo do Exército dos Estados Unidos começou a liberação controlada das águas nas barragens Addicks e Baker, que protegem a cidade de Houston do rio Buffalo Bayou para proteger as proximidades da cidade de inundações. O furacão Harvey foi a tempestade mais potente ao atingir o Texas em mais de 50 anos, deixando no estado mais de 60 mortos e deslocando mais de 1 milhão de cidadãos.
Após o furacão no Texas, apareceu uma criatura desconhecida na beira da praia. Dê uma conferida. Olhando ela, parece mesmo muito estranha, com dentes afiados, sem olhos e tudo mais que vocês podem observar na imagem. Mas como tudo na vida tem uma explicação, de acordo com o biólogo que analisou as imagens, trata-se de uma espécie de enguia nativa do Oeste Atlântico e Golfo do México. Segundo o meteorologista ouvidos pela BBC Brasil, as chances de que aconteça por aqui são mínimas. A explicação é que a forma de um furacão depende de uma série de fatores que só foi registrado uma vez no país. Por enquanto, é quase impossível que um furacão atinja o Brasil, a não ser que as mudanças climáticas também tenham alguma influência, diz Michael Pantera, meteorologista do Centro de Gerenciamento de Emergências de São Paulo. A meteorologista Bianca Lobo, do Climatempo, explicou que um dos principais combustíveis para a formação de um furacão são as águas quentes do mar, que precisam estar acima de 27 graus. No Brasil, nós temos isso. As maiorias temperaturas são registradas no mar do Nordeste, onde não passam de 26 graus. A umidade e a água quente do oceano, que dão força a um furacão, quando ele chega ao solo, perde força, acrescenta Pantera. Outro fator necessário para a formação de um furacão é o cisalhamento ou tesoura de vento, como são chamadas as mudanças de velocidade ou direção das correntes. Os especialistas explicam que esse fenômeno é raro nos países localizados na linha do Equador, como o Brasil. Meteorologistas afirmam que esse é um fator que também inviabiliza que um tornado formado no Caribe atinja o Brasil, já que ele perderia completamente a força ao se aproximar da linha do Equador. A definição de tufão e furacão é a mesma. A única diferença entre eles é o ponto de formação. Eles são um conjunto de tempestades com centenas de quilômetros de diâmetro. Surgem nos oceanos sobre as águas quentes e podem durar alguns dias. Segundo meteorologistas, ambos são ciclones tropicais formados em oceanos. O que os diferencia é que os tufões se formam no oeste do Oceano Pacífico e os furacões no Oceano Atlântico e na região leste do Pacífico. Já os tornados são núcleos de tempestades, muitas vezes formados a partir de furacões ou tufões. Como sua formação só depende de uma tempestade muito forte, eles geralmente são pequenos quando comparados a furacões e duram por volta de 1 hora. Historicamente, só um furacão foi registrado na história do Brasil, chamado de Catarina. Ele atingiu o litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina em março de 2004. Na época, pelo menos 40 cidades foram atingidas, segundo o Centro de Estudos em Engenharia e Defesa Civil da Universidade Federal de Santa Catarina. Os eventos atingiram a região a uma velocidade de cerca de 180 km por hora. 4 pessoas morreram, 518 ficaram feridas e cerca de 33 mil desabrigados.
mas os meteorologistas classificam o caso como raríssimo. Foi uma condição totalmente atípica. É muito difícil de acontecer, ao contrário dos tornados, que inclusive são filmados com frequências no Brasil, diz Bianca Lobo. Segundo Pantera, ainda há divergências se o Catarina foi de fato um furacão. Ele era uma frente fria que em determinado momento se deslocou e fez um caminho contrário na direção do oceano. Ainda há muitas discussões se o Catarina era de fato um furacão. Mesmo com uma intensidade menor, a recomendação para quem avistar um tornado ou tromba de água é fugir. Se uma pessoa é atingida pelo fluxo de vento, dificilmente ela consegue escapar. A maior probabilidade é que ela seja sacudida e arremessada onde ela estiver, inclusive de embarcações.